Olá, caros estudantes, eu sou o professor Carlos de História e hoje nós vamos estudar aqui sobre o Iluminismo, né? As ideias iluministas na América. Conteúdo aqui do 8º ano referente ao capítulo 5º. Lembrando aqui que nós estudamos sobre o Iluminismo no capítulo 2º. Então, o que foi o Iluminismo? Foi um movimento intelectual que tinha como princípio a liberdade em todas as suas nuances, liberdade individual, liberdade econômica, liberdade política, liberdade de Estado. Então eles lutavam por isso, eles valorizavam bastante a educação, tanto é que eles criaram uma enciclopédia para juntar todos os conhecimentos existentes à época, para tentar disseminar o conhecimento e com isso criar uma sociedade mais justa, e com uma sociedade mais justa, com um nível de progresso muito maior, muito grande, né? Eles criticavam bastante o regime político monárquico absolutista, no qual o rei ele tinha o poder centralizado em si e mandava em tudo, e criticavam também a Igreja Católica, né, que era ainda a igreja bastante forte naquele período, que a igreja não deveria se intrometer nas questões políticas, né? Que a função da igreja era simplesmente religiosa. Então, eles criticavam a intervenção religiosa na política. Então, esse aqui é basicamente alguns fatores importantes que a gente tem que saber sobre os ideais iluministas, né? Então, eles lutavam pela liberdade, eles eram contra as arbitrariedades do rei, né, do monarca absolutista. Influenciou bastante, né, a independência dos Estados Unidos em 1776, esses ideais iluministas, e bem como a Revolução Francesa, né, cujo lema era liberdade, igualdade, fraternidade, né? E aí a Revolução Francesa teve como consequência a queda do antigo regime, né, que era a monarquia absolutista, né? Bom, esses ideais eles começaram a adentrar no continente americano, e como que esse movimento, né, como que esses ideais entraram na América, né? Lembrando aqui que no Brasil, quando a gente está falando aqui mais da questão do Brasil, o Brasil não tinha universidade no Brasil colônia. Então, a elite, os filhos da elite brasileira, da elite no Brasil colônia, eles faziam os estudos básicos aqui no Brasil colônia e iam para a Europa fazer os estudos, né, superiores. E lá eles tiveram contato com esses ideais iluministas. E ao voltarem para o Brasil colônia, eles começaram a disseminar esses ideais entre os colonos que estavam insatisfeitos com a colônia, com a metrópole portuguesa, por conta de cobrança de altos impostos, não permissão que o Brasil se comercializasse com outras nações, entre outros fatores, tá? Então, e uma reação, né, da metrópole portuguesa e da metrópole portuguesa e da elite, né, do Brasil colônia é censurar censurar os livros dos principais pensadores iluministas. Tanto a coroa quanto a igreja tentavam censurar esses pensamentos e os livros desses pensadores iluministas. Bom, nós estudamos na aula no capítulo 2º sobre John Locke, né, que acreditava que existia um contrato social do súdito com o soberano. Então ele pensava que o povo ele tinha direitos naturais, como liberdade, direito à vida, direito à propriedade, entre outros direitos, né? E que o povo aceitava ser subordinado a um soberano para que esse soberano garantisse esses direitos ao povo. Direito à liberdade, à moradia, direito à propriedade. Então, a gente chama John Locke de um autor contratualista porque ele tinha esse ideal. Um outro autor contratualista importante foi Jean-Jacques Rousseau. Ele acreditava que o ser humano nasce bom, né, no seu estado natural, no seu estado de natureza. E aí, quando o ser humano ele começa a se envolver na sociedade, ele começa a ficar mal. E ele começa a ficar mal. Então, segundo Jean-Jacques Rousseau, a propriedade privada é quando a propriedade deixa de ser comunal, deixa de pertencer a todos e começa a pertencer a quem tem dinheiro, a quem tem poder, que nasce a desigualdade social. Ele argumentava, né, que
o povo aceitava, né, ser governado por um soberano, desde que esse soberano garantisse, né, uma igualdade social maior entre o povo. Bom, nós tivemos também Voltaire, né, ele criticava bastante a intromissão da igreja em assuntos políticos e também criticava as monarquias absolutistas. Ele era favorável a um sistema de governo absolutistas, no entanto, que fosse orientado por ideais iluministas, né? O que nós chamamos de reis ou governos com déspota esclarecido, né? Que apesar de ter essa vertente absolutista, acatava e implantava algumas medidas que os iluministas consideravam importantes, né, como criar universidade, investir em educação, abolir a tortura, entre outros assuntos. Foram importantes. Bom, outros autores, nós tivemos também, além de John Locke, Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, nós tivemos D'Alembert, e que, né, foi um dos que formaram, né, que criaram lá a enciclopédia, Diderot também, que teve nesse processo. Então, nós tivemos aí alguns autores iluministas importantes, né? Então, por exemplo, John Locke, ele pensava assim, se o soberano não garantisse esses direitos naturais, era dever do povo contrariar o rei, se rebelar contra o rei. Então, esses ideais também, por exemplo, de Voltaire, de ser contra a igreja se intrometer em assuntos políticos, tudo isso, né, todos esses ideais, né, que buscavam maior liberdade e autonomia, fervilhavam na cabeça de uma elite que pretendia, dentro da Europa, fazer uma revolução para derrubar o antigo regime. E dentro da América procurava uma independência política da metrópole. Então, a consequência disso foi duas conjurações, ou revoluções, ou ainda inconfidências, que mostraram, né, a insatisfação do Brasil colônia com relação ao Império Português. Vamos aqui falar um pouco dessa influência, como que ela ocorreu no Brasil. Então, no Brasil colônia, o iluminismo, ele, ao ser implantado aqui, ele teve algumas contradições. Como eu falei anteriormente, o iluminismo prezava por liberdade, por fraternidade, por igualdade, né? E, por exemplo, se a gente for pensar na Conjuração Mineira, eles lutavam por alguns ideais iluministas. No entanto, eles não tinham a intenção de abolir a escravidão, né? Então aí nós temos uma contradição. Os iluministas, eles pregavam uma liberdade, né, absoluta. E, no entanto, né, quando esses ideais vêm ao Brasil, eles são meio deturpados, né? Então a gente valoriza bastante Tiradentes, mas será que ele merece ser valorizado? Será que nós, pessoas como nós, teríamos a liberdade que temos caso essa revolução ocorresse? Então é coisa que a gente deve refletir, né? Nós temos um feriado nacional em homenagem a ele, mas a liberdade que ele buscava era uma liberdade em que excluía a maior parte da população brasileira, que era negra ou mulata, ou descendentes de negros, né? Então a gente tem que analisar isso de forma crítica, né? Então, esses ideais iluministas, eles tiveram bastante impacto aqui no Brasil colônia, por conta que o povo do Brasil colônia, a elite, não só a elite, mas o povo também estava bastante insatisfeito, porque havia cobrança de altos impostos. O povo tinha medo que o Império Português cobrasse a derrama, mas posteriormente a gente vai falar um pouco mais sobre a derrama. Eles almejavam também liberdade de comércio, eles eram contra o Pacto Colonial. O Pacto Colonial era uma lei, né, uma lei real que não permitia que o Brasil colônia se comercializasse seus produtos com outras nações que não fosse Portugal. Então Portugal detinha, né, um monopólio político, tanto para colher matéria-prima quanto para exportar. Então o Brasil só podia importar de Portugal e só podia exportar de Portugal. Então ocorria o seguinte, quando o Brasil exportava para Portugal, ele exportava a preços muito baixos, porque a colônia não aceitava pagar muito
para os produtos, né, de sua colônia. E quando nós importávamos, a colônia cobrava um preço muito alto. E como o Brasil colônia não podia contestar isso, né, de forma, porque o Brasil não tinha autonomia política, essa elite, né, do Brasil colônia começou a fazer reuniões para tentar, de alguma forma, né, tornar o Brasil, separar o Brasil de Portugal, tornar o Brasil independente, né, e aí assim poder ter condições maiores de florescer economicamente, né. Então, um fator importante que a gente tem que salientar aqui é que toda essa crise, né, da ascensão das ideias iluministas, dessa insatisfação com o Império Português, isso fez com que Portugal reagisse, né? Então, no governo do rei João I, ou melhor, no governo do rei José I, né, de Portugal, ele por meio do seu primeiro-ministro, né, o Marquês de Pombal, implantou algumas medidas iluministas, né? Então, foi nesse governo de José I, houve em Portugal um governo baseado no despotismo esclarecido, né, que teve, né, a sua concretização, a sua materialização no Marquês de Pombal, que foi o primeiro-ministro do Império Português naquele momento. Algumas medidas que ele implantou, tanto em Portugal quanto em suas colônias, foram as seguintes, né? Incentivou a manufatura, ele acabou com as capitanias hereditárias, ele incentivou a policultura, ou seja, o que é a policultura? É você plantar não só um produto, mas plantar vários produtos. Então, plantar cana, o Brasil, nesse momento, o Brasil era muito forte na cana, né, e na mineração. Então começou a incentivar a policultura. Não só a cultura da cana-de-açúcar, mas do arroz, do trigo, entre outros produtos, né. O Marquês de Pombal também aboliu a escravidão de índios, né, continuou com a escravização dos negros. Ele expulsou os jesuítas tanto de Portugal quanto de suas metrópoles. Ele controlou os gastos públicos, os gastos reais, e Portugal implantou um imposto anual de 1.500 quilos de ouro, né, para os produtos lá de Minas Gerais relacionados à mineração. Bom, incentivou também o comércio, deu um pouco maior de liberdade comercial ao Brasil colônia. Isso, de alguma forma, arrefeceu as críticas e as ideias de revolução, de revolta que o povo do Brasil colônia tinha. Então, isso foram fatores importantes que, de alguma forma, amenizaram a situação, né? Mas, como nós veremos adiante, um fato importante ocorreu aqui, que com a morte de Dom José I, entra no trono português a rainha Dona Maria I. Ela tem laços estreitos com a Igreja Católica, e aí ela demite o Marquês de Pombal, né, e começa a implantar algumas políticas absolutistas, né, e aí volta a haver uma crítica, né, do Brasil colônia, das elites do Brasil colônia, contra a metrópole portuguesa, né, porque agora ela começa a regredir, né, nessas políticas déspotas esclarecidas, e começa a controlar muito mais a metrópole, controlar muito mais o Brasil colônia, né? E aí isso vai ser um dos grandes motivadores que vão acarretar em duas grandes conjurações, né? A conjuração mineira e a conjuração baiana, que nós estudaremos com mais afinco na segunda parte desse vídeo. Então, por enquanto é só, e até a próxima aula.